Salut, aqui é o Eric do Francês com Francês. Eu sou professor de francês para brasileiros e hoje eu decidi te falar tudo que você precisa saber para você não se confundir mais com duas palavras que são parecidas e que têm a mesma tradução em português, que são second, ou seconde no feminino, e deuxième, que os dois vão ser traduzidos por segundo. Vamos lá! E antes de começar essa explicação, não se esquece de deixar seu like, assinar o canal para receber todos os novos vídeos que eu publico por aqui. Vamos lá. Antes de falar das diferenças entre second e deuxième, eu vou te falar os pontos em comum. Primeiramente, eles pertencem à mesma família gramatical. São adjetivos numerais. Tudo bem, mas aqui é um detalhe gramatical. Mas uma outra coisa que eles têm em comum é a época, né? A data que eles começaram a aparecer no vocabulário francês. Segundo, second e segunda, deuxième, tem a mesma idade no mundo do francês. E uma outra coisa é que ele significa a mesma coisa. Second, deuxième é algo que vem após primeiro. Até aqui é a mesma coisa que o português. Só que second e deuxième vão ser utilizados em contexto diferente. Eu vou explicar. Second pertence a uma lista. Premier, second, mas não tem uma continuação. Nossa lista acabou ao número 2. Então, nesse caso, eu vou utilizar second ou seconde no feminino. Por exemplo, la Seconde Guerre mondiale a été terrible. A Segunda Guerra Mundial foi terrível. Por que eu utilizo seconde? Porque nunca teve novas guerras mundiais. A gente só tem 2. Então, eu estou autorizado a utilizar esse aqui. Vamos imaginar um prédio de 2 andares só. Primeiro etage, primeiro andar. Segundo etage, segundo andar. De novo, eu posso utilizar second, porque o número 2 é o número máximo da minha lista. Já eu vou utilizar o deuxième quando a lista vai continuar. Por exemplo, vamos imaginar uma corrida. Le premier, le deuxième, o segundo, le troisième, o terceiro. E por aí vai, eu poderia continuar minha lista sem problema. Entendeu como funciona? Então, quando eu tenho uma lista com 2 números no máximo, eu utilizo second no masculino ou seconde no feminino. Já se a minha lista continua muito além do número 2, eu posso utilizar deuxième. E agora, é a única diferença? Sim, é a única diferença no francês. Então, toma cuidado para utilizar do jeito certo. Uma informação importante é que segunda é mais sofisticado, é mais requintado, é uma expressão mais formal. No dia a dia, a gente tende a utilizar mais deuxième. Por quê? Por ser menos formal. E como eu te falei, muitos franceses também se confundem com isso. Eric, quer dizer que eu nunca vou utilizar second ou seconde quando a minha lista vai ser maior que 2? Na verdade, tem algumas expressões que você pode utilizar sim ou second. Por exemplo, uma coisa que já está usada, segunda mão, você pode falar de seconde main. Segunda mão, seconde main. Quando você tem uma outra opção, uma segunda opção, você pode falar un second choix. Un second choix, mesmo que tem outros. Então, é muita questão de jeito, de questão idiomática e às vezes não tem uma explicação. Então, utilizo sempre pelo contexto e pensando que second é mais formal, mas que normalmente a gente utiliza second quando nossa lista acabou. Se nossa lista não terminou, nós vamos utilizar o deuxième.